Se você tem um mínimo de consciência do que está acontecendo no Brasil, já deve ter percebido que estão acontecendo várias catástrofes ambientais. Então você precisa estar bem preparado para escrever sobre meio ambiente em redações, por exemplo, modelo Enem, que a gente sabe que cobram temas atuais, ou redações de concurso público que cobram temas gerais. Você precisa. E se você é daquelas pessoas cabeça dura que fala assim, não vou estudar meio ambiente porque tá todo mundo falando, então nenhuma banca vai cobrar. Tudo bem, pode fechar esse vídeo e pagar para ver, mas eu aconselho fortemente que você não faça isso. Aconselho que você assista um videozinho rápido de 10 minutos em que você vai ver como que você começa uma redação sobre meio ambiente, já mostrando conhecimento brutal para o seu corretor. Não pague para ver. Porque daqui a pouco, quando sair a sua prova, você vai voltar nesse vídeo e falar assim, prof, ainda bem que eu não ignorei esse vídeo, porque o tema da redação do concurso tal foi sobre letramento ambiental da população. E eu soube começar a redação porque eu vi aquele vídeo do senhor. Não me chama de senhor, que eu me sinto um ser humano mais velho do que eu sou. Então, uma coisa muito importante é que na escola, ninguém te ensina a escrever sobre temas sociais e tampouco sobre temas ambientais. É por isso que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de escrever redação. Saiu uma pesquisa dizendo que apenas 8% da população brasileira, de alguma forma, tem costume de leitura e de escrita. E que, por exemplo, a grande maioria dos adolescentes não consegue separar o que é fato do que é opinião, o que impede que a pessoa faça uma redação argumentativa, que exige tua opinião. Então aí você vai lá para a prova do Enem e é você que se frustra. Mas você se frustra por conta de uma coisa que ninguém te ensinou. E aí você acaba sendo culpado por um erro do sistema, um erro, enfim, da escola. Só que você é responsável, então eu aconselho fortemente que você fique nesse vídeo. Primeiro ponto que você tem que ficar ligado. Temas sobre meio ambiente são aqueles que vão cobrar o quê? Vão cobrar, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul. Inclusive vou deixar lá no final do vídeo um outro vídeo que eu gravei fazendo redação sobre, analisando uma redação sobre o Rio Grande do Sul. Então temas, por exemplo, garimpo ilegal, desmatamento na Amazônia, ou então degradação do bioma cerrado, são temas que tocam na questão ambiental, mudanças climáticas, aquecimento global, derretimento das geleiras, temas ambientais. Beleza? A poluição do ar, a poluição dos lagos, dos mares, consumo excessivo de plástico, tem muito tema ambiental que pode cair como tema da sua redação. O tema sobre o qual eu quero fazer com você aqui, essa introdução, é formas para desenvolver o letramento ambiental na população brasileira. Tu saberia fazer uma redação sobre isso? Então agora você vai saber começar essa redação de jeito excelente. E não só essa redação, mas qualquer redação sobre tema ambiental, porque eu vou te dar aqui uma técnica muito incrível. Presta atenção numa coisa. Presta atenção em mim. Se você, por acaso, busca ideias para temas específicos, você acaba sobrecarregando o seu cérebro. O nosso cérebro ele tem uma capacidade de armazenamento de memória limitada. O nosso cérebro não é uma inteligência ilimitada, pelo menos a grande maioria das pessoas não tem inteligência e nem armazenamento de memória limitada. Então, se você pega um repertório para cada um dos 500 milhões de temas, o seu cérebro fica sobrecarregado e você tem a chamada overdose incoerente de conteúdo. O que significa overdose incoerente de conteúdo? É quando você acumula muito conteúdo e parece que você não estudou nada. Já aconteceu com você de você estudar o dia inteiro, estudou o dia inteiro, chega no final do dia e você não lembra nada do que você estudou. Por quê? Porque você sobrecarregou, incoerentemente esqueceu tudo que você estudou. A técnica que eu quero apresentar para você aqui agora é basicamente você estar preparado para três tipos de tema, quase os 3 triggers tristes, que são modelos de meio ambiente, de coletividade, de grupos específicos. Aqui eu estou te mostrando o mapa mental que eu entrego para os meus alunos do curso do Enem e do curso do Fórmula Concurso. Então, caso você queira fazer parte de algum desses cursos, são cursos diferentes, porque as bancas de concurso têm algumas exigências diferentes do Enem. Vou deixar os links dos cursos na descrição do vídeo, caso você queira ali uma preparação completa, rápida, para o seu concurso ou para a prova do Enem. Então, basicamente, eu não preciso estudar sobre garimpo ilegal, derretimento das geleiras, aquecimento global, efeito estufa. Basta que eu pegue
uma ideia que sirva para meio ambiente e explore essa ideia ao máximo em vários temas. Eu vou fazer isso com você aqui agora, com base nesse tema, e vou escrever essa introdução com você. Esse vídeo, então, vai ter 3 partes. A primeira parte é a frase 1, a segunda parte é a frase 2 e a terceira parte é a frase 3. Então, a gente vai evoluindo. A frase 1 é a mais básica, a frase 2 é a intermediária e a frase 3 é a mais avançada, é aquela que encerra a introdução. Então, acompanhe a evolução desse vídeo, porque você vai ser muito, muito beneficiado nisso. Beleza, então, primeiro ponto, a nossa introdução, ela vai ter 3 elementos muito importantes. A frase 1, galera, presta muita atenção. Você vai começar com um repertório, e se você não sabe o que é repertório é conhecimento, é um nome bonito que a gente dá para coisas interessantes que a gente conhece, que não são senso comum. Você não pode começar a tua redação dizendo, existe muita poluição no meio ambiente. Não, porque isso é senso comum. Você tem que começar a sua redação mostrando conhecimento relevante para o corretor. Como, por exemplo, aqui, ó. Em 2022, as Nações Unidas organizaram um dos maiores eventos de preservação ambiental da história recente. 2 pontos. A Conferência da ONU sobre Biodiversidade, também conhecido como COP15. Então, essa ideia é a ideia geral para meio ambiente. Então, qualquer tema meio ambiental, você pode começar com essa ideia aí, certo ou não? Beleza, ela foi organizada em 2021 e aconteceu em 2022. Essa é a frase 1. Só que na nossa redação, as frases têm nome, tá? Então, é como se a gente fosse o Adão e o mundo fosse a redação. O Adão chegou no mundo e deu nome para as coisas. Então você é o Adão da redação. Se você está vendo comigo esse vídeo até agora, comenta assim, eu sou Adão da redação, porque eu dei um nome. Bota aí, Adão da redação, para eu saber que eu estava aqui comigo mais de 5 minutos de vídeo, beleza? Então o Adão da redação deu o nome de abordagem do tema, tá? A abordagem do tema é o primeiro passo, a primeira frase da nossa introdução. E você vai pegar essa ideia, não precisa decorar, basta entender o que você está escrevendo, e aí você vem e começa já na linha 1, caso a sua redação de concurso não peça título. Se pedir título, você começa na linha 2 e o título fica na linha 1, ou então naquela linhazinha sobreposta. E aí você começa assim, ó, em 2022, e é claro que você pode escrever redação com letra de forma, tá? As Nações Unidas organizaram um dos maiores eventos de preservação ambiental da história recente. 2 pontos, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade, vírgula, também conhecida como COP15. Excelente. Então aqui eu já comecei com a minha abordagem do tema bonita. Lembrando que você não precisa decorar essa frase, basta você entender o que ela está escrevendo, o que ela está dizendo e reproduzir com as suas palavras, é claro que mantendo o padrão formal da língua. Beleza? Então passamos da primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo é aquela que eu vou mostrar qual é a minha crítica a partir do tema que me foi proposto. E o tema que me foi proposto é formas para desenvolver o letramento ambiental na população. E é lógico que você tem que entender o que é letramento ambiental. Talvez os textos motivadores da prova te ajudem, mas o que é letramento? Letramento é o conhecimento que você vai adquire no convívio social. O que é o letramento digital, por exemplo, das crianças? Muitas crianças hoje estão tendo letramento digital antes mesmo do letramento na língua portuguesa. Então, por exemplo, às vezes a criança não sabe escrever, mas ela sabe mexer no YouTube. Então, por exemplo, tem uma sobrinha aqui que ela não sabe escrever, não sabe ler e escrever ainda, porque ela é muito pequenininha, mas ela sabe apertar a bolinha, o microfonezinho no YouTube e digitar e procurar. Quero ver vídeo do MrBeast. Aí o YouTube entende a vozinha dela e coloca. Ou seja, ela está letrada digitalmente antes mesmo de estar letrada na língua, na nossa língua portuguesa. E o que é o letramento ambiental? É quando a criança, ou quando a pessoa aprende a cuidar do meio ambiente. Então aqui o tema é formas para fazer com que a população aprenda a cuidar do meio ambiente. Uma dica muito importante para você interpretar o tema é tentar explicar o tema para si mesmo usando as suas próprias palavras. Foi o que eu fiz agora, beleza? Então aqui agora na frase 2, eu já te falei que existe o modo Adão. O modo Adão significa dizer que agora a gente vai dar nome para essa frase 2, que é a tese. Tese nada mais é do que o momento em que eu vou
fazer a minha crítica, eu vou criticar o comportamento do tema. E ficou assim, ó: todavia, o problema do tema mostra que o Brasil desrespeita os objetivos propostos na convenção. E aí eu vou colocar qual que é o problema do tema. Coisa muito importante. Vai ter gente que vai dizer que o problema do tema é o letramento ambiental, só que não é o problema. Letramento é um aprendizado, é algo bom. O problema é a falta do letramento. Existe um analfabetismo ambiental, ou seja, uma falta de letramento ambiental. Esse é o problema. E é isso que eu vou colocar aqui agora na nossa continuidade. Todavia, a falta de letramento ambiental. Aí você que é crítico pra caramba vai dizer: tá repetindo ambiente e ambiental aqui no mesmo parágrafo. Deixa repetir, depois você vem trocando, porque se você ficar na hora do rascunho tentando trocar palavra ao mesmo tempo desenvolver a tua argumentação, você não faz nenhuma coisa nem outra. Mostra que o Brasil desrespeita os objetivos propostos na convenção. Excelente, profinho. Tem uma técnica, uma regra, que é a seguinte: toda vez que você estiver criando uma tese, você tem que usar verbo no presente. Mostra, desrespeito, ok? Se você está vendo esse vídeo até agora, comenta aí. Verbo no presente é igual a tese. É isso, verbo no presente igual a tese. Para eu saber que estava comigo aqui até essa parte do vídeo. E se você está aqui comigo, você está gostando. E se você está gostando, então aproveita, já ativa aqui a notificação, se inscreve no canal, porque se você vê um vídeo meu e não se inscreve, o YouTube simplesmente entende que você não está querendo nada, que você não quer estudar. Então, mostra para o YouTube que você tá querendo que eu sei, né? Beleza, galerinha. E aí, beleza, a gente entra na terceira e última parte do nosso vídeo, que é a frase 3. Já sabe que na redação é modo Adão, então eu vou fazer minha antecipação dos argumentos, da linha 1 e do argumento 1 e do argumento 2, tá? Então, excelente, como é que vai ser? Para promover a sustentabilidade, há de se combater a irresponsabilidade social e a omissão estatal, que já são dois argumentos. Irresponsabilidade social é o argumento 1 e omissão estatal é argumento 2, que são dois argumentos que naturalmente já servem para temas ambientais. Já está tudo mastigado para você. Só que tem um ponto importante, tá? Lembra que o tema é formas para desenvolver. Então eu tenho que falar, relacionar os argumentos às formas para desenvolver esse letramento. Então não adianta você copiar e colar idêntico como está aqui. Tu tem que fazer alterações e ajustes para que esse modelo se adeque, se encaixe ao tema. Não é o tema que tem que se encaixar ao modelo. É isso que a grande maioria das pessoas que usam modelo usa errado. Por isso que no curso ensino você a usar do jeito certo, a potencializar o teu aprendizado com consciência, sabendo o que você está fazendo. É o modelo que se adapta ao tema e não é o tema que se adapta ao modelo. Como é que eu faço isso então? Vou vir aqui, ó, com efeito. As formas para desenvolver o letramento, vou colocar o respeito à natureza, para não repetir letramento ambiental de novo, exigem que se combata a irresponsabilidade social e a omissão estatal sobre o assunto. Muito bom, então você percebe que aqui, em vez de usar as palavras do modelo promover, eu usei desenvolver, que foi a palavra do tema. E aí eu coloquei a palavra formas, porque ela vai ter super a ver com o tema. Então assim que ficou a nossa introdução bonita. Então agora você já sabe exatamente como começar uma redação sobre meio ambiente para qualquer tema. Eu espero realmente que tenha gostado. E agora eu vou deixar aqui um outro vídeo muito bom também sobre o que eu tinha falado antes dos desastres envolvendo as chuvas do Rio Grande do Sul. Clica nesse vídeo e continua vendo agora, bora!